Então a gente viu, né, aqui acabou de definir, né, o que significa um limite quando x se aproxima de um ponto, ser mais infinito ou menos infinito. Essa ideia geométrica aqui significa, então, o limite é mais infinito quando eu aproximo do ponto tanto pela esquerda quanto pela direita, a f vai crescendo e superando qualquer valor que a gente coloca, né? Matematicamente, significa que, dado um m positivo, eu consigo uma delta vizinhança aqui do x0, onde f de x é maior que m para todos os pontos dessa delta vizinhança, tirando x0. Para menos infinito, é semelhante, né? A gente vai para cada constante negativa aqui que a gente pega, né? Então, eu pego a constante m positiva, eu considero menos m, e eu tenho que determinar essa delta vizinhança. Então, aqui a f de x, para x nessa delta vizinhança tirando x0, a f dela seja menor do que esse menos m. Então, ela está indo em módulo, ela está indo para infinito, porém, só que está indo a valores negativos, né? A gente viu aqui no caso do limite lateral, nesse exemplo. Então, aqui é o limite, então tanto faz pela esquerda e pela direita, ambos estão indo para menos infinito, mas que nem nesse exemplo a gente calculou só o limite à esquerda que está dando menos infinito. O que altera aqui em relação à definição, que ao invés de eu estar tomando todo o intervalo x menos x0 menor que delta, tirando o ponto x0, eu só estou tomando o intervalo à esquerda, né? X menor que x0, ou seja, x maior que menos delta menor que x0, ou se eu for tomar o limite lateral à direita, x maior que x0, mas menor que x0 mais delta. Tá? Bom, para finalizar aqui, antes da gente entrar para os limites no infinito, vamos ver aqui as propriedades que a gente tem. Tá? Então, ó, se eu tenho que o limite de uma função aqui é L, um número positivo, aqui pode ser qualquer positivo, aqui não faz diferença, tá? Aqui no caso, perdão, no caso para o produto faz, né? Então, se eu tenho um limite da função L positiva e eu multiplico por uma função g que está indo para mais infinito, esse limite vai para mais infinito. Se eu multiplico por uma função g que está indo para menos infinito, esse limite vai para menos infinito. Opa, perdão. Se eu troco o sinal aqui para menor que zero, esse limite inverte. Tá? Deixa eu colocar isso aqui. Vou colocar um exemplo. Então, vou colocar aqui, na verdade, tem uma propriedade antes daquela lá. Tá? Propriedades de limites infinitos. Na verdade, a gente tem até outras além daquela, né? Vou colocar aquelas duas que já estão lá. Então, se eu tenho ali limite da f de x, quando x tende a x0, isso aqui é um valor L. Tá? E o limite da g de x, quando x tende a x0, isso aqui dá mais ou menos infinito. Pode ser mais infinito ou menos infinito, tá? Não tem como dar os dois. Ou mais infinito ou menos infinito. Então, no caso, se o L for positivo, o limite do produto f vezes g, ele mantém o mesmo sinal. De x, né? Isso aqui, se for mais infinito, ele continua sendo mais infinito. Se for menos infinito, ele continua sendo menos infinito. E se o L for negativo, ele troca de sinal. Só se o limite quando x tende a x0 de f vezes g de x. Então, se esse limite, se o limite da g, né? Tá aqui. Se o limite da g for mais infinito, isso aqui dá menos infinito. Se o limite da g for menos infinito, isso aqui dá mais infinito. Por isso, estou colocando menos o mais invertido aqui. Por exemplo, aqui, o limite aqui, ó, 3 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Aqui, literalmente, né? O 3 ele é positivo, o limite de 1 sobre x ao quadrado é infinito. A gente pode até colocar aqui 3 limite de 1 sobre x ao quadrado
quando x tende a zero. Então, como isso aqui é infinito e multiplica por uma constante positiva, isso aqui continua sendo mais infinito. Se eu inverter, ó, menos 1 sobre x ao quadrado, isso aqui vai ficar o menos limite de 1 sobre x quadrado. Isso aqui dá menos infinito. Outra propriedade que tem é no caso da soma. Se eu tenho que o limite de g de x, quando x tende a x0, isso aqui dá mais ou menos infinito. E o limite da f de x, quando x tende a x0. Eu vou colocar aqui o mais infinito, deixar só o mais, para não ficar confundindo tanto. Ó, isso aqui dá mais infinito. Então, bom, o limite da soma, g mais f de x, isso aqui continua a dar mais infinito. A diferença, a gente não pode afirmar nada, indeterminado, tá? A diferença vai depender de qual função tomar, maior, né? Depende de como que é tomado. Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês pensarem. Determinar fg de forma que limite da f menos, o limite da f de x quando x tende a um determinado valor, tá? É um exemplo. Tem que encontrar uma f, uma g, aí o x0 aqui também. Isso aqui dá mais infinito. Esse aqui também é o limite da g. É mais de um exemplo, tá? Você vai precisar um para cada caso. E aí, bom, eu quero que o limite da f menos g de x, quando x tende a x0, isso aqui dê infinito. Eu preciso de um exemplo onde isso aqui dá infinito. Outro exemplo onde isso aqui dá menos infinito. Isso aqui em geral. E um exemplo onde... Então, tá vendo? Cada um desses é um exemplo diferente. Vai ter que ser a f diferente da g. Claro que não pode ser o mesmo, porque senão teria que dar o mesmo valor, né? E agora, por qualquer constante real, qualquer c real, eu preciso de um exemplo onde a diferença esse aqui dá... Faltou o x aqui, perdão. Isso aqui dá essa constante. Tá? Então, eu quero um exemplo onde vou escolher fg e o x0 também, tá? Esses limites dão infinito. Um exemplo onde dá menos infinito. Os dois primeiros dá para relacionar um com o outro, não é tão difícil. E aí eu sei para cada número, quero um exemplo onde esse limite dá essa constante c. Esse aqui, é claro, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Tá? Então, pensar no exemplo. E aí vai mudando, né? A f e a g, conforme vai colocando aqui, elas vão ter que ser mudadas, tá? Pensem aí. Então, esses são os limites infinitos. A gente tem também os limites no infinito. E aí depois a gente vai ver os limites infinitos no infinito. Tá? Qual que é a diferença dos limites infinitos para limites no infinito? Não é só o no, não. Tem muita diferença aqui no limites infinitos em limites no infinito, né? Vou pegar aqui. O que significa, né, o limite no infinito?
y. Então, o gráfico tá? Essa reta pontilhada que eu estou colocando aqui, depois a gente vai ver, ela tem um nome, ela vai ser a assíntota horizontal. Tá? Significa que o comportamento do gráfico, por exemplo, quando x vai para infinito, ele está aproximando de um determinado valor. Ou quando x vai para menos infinito. Tá? Então aqui, ó, a gente está pensando quando x vai para mais infinito. Mas a gente tem também, no caso dos limites no infinito, pode ser quando x vai para menos infinito. Vou colocar aqui. Então, aqui, quando x vai para menos infinito. Tá? Por exemplo, aqui que a gente conhece, né? A gente já até viu. Ó, função f de x igual, tanto faz, 1 sobre x, 1 sobre x quadrado. Aqui, xy. Vou pensar aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Né? Então, o gráfico dela então, aqui, a gente não está tomando limite num ponto, né? A gente está vendo o comportamento da função quando o x ou cresce para infinito ou para menos infinito. Ou decresce para menos infinito. Né? Bom, a ideia é essa. Por exemplo, aqui, né? Se eu for escrever, né? Que significa o limite da f de x, ou de 1 sobre x, né? Perdão. Vamos já colocar o nome dela aqui. De 1 sobre x quando x tende a infinito. Isso aqui é zero. Limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Isso aqui é zero. Por quê? Quando x está crescendo, quanto maior o valor de x aqui, ó, menor esse quociente. Ele vai aproximando de zero. Quanto maior o x, mais próximo de zero eu estou. Aqui é a mesma coisa. Independe se o x é positivo ou negativo. Mas quanto maior o valor de x, isso aqui está se aproximando. Tá? Bom, e aí matematicamente, né, eu vou fazer aqui um gráfico mais geral para não usar essa particularidade. Tá? Esse gráfico aí está no zero. Então, vamos pensar aqui. O primeiro no mais infinito, né? Que foi o primeiro que eu coloquei lá, x, y. Então, né, que eu vou chamar de L. Então, o que significa, né? Mesmo geometricamente, que o gráfico dessa função está aproximando dessa reta, né? Ou seja, a f de x aqui está se aproximando de L. Então, quanto maior o valor de x que eu pegue, mais próximo. Eu vou rebater aqui. Opa. Quanto maior o valor de x, eu tenho que estar mais próximo de L. De novo, o que é a noção de proximidade? É um intervalinho. Então, dado o epsilon aqui, eu vou pegar o intervalo L mais epsilon, L menos epsilon. Só mudar de cor para não confundir com a verdinha. Aqui eu tenho L mais epsilon. Aqui o L menos epsilon. Lembrando que o L é esse valor aqui, né?
Então, eu vou ter que, a partir de um certo valor, né, em geral a gente rebate aqui no gráfico, né? A partir desse valor, a imagem desses pontos tem que cair aqui dentro. Essa aqui é a ideia. Então, né, a hora que eu escrevo limite da f de x, quando x tende a mais infinito, isso aqui é um valor L, significa matematicamente que dado epsilon positivo, existe uma constante aqui, ó, positiva, A positivo, tal que se o x for maior do que A, então o módulo da f de x menos L é menor do que epsilon. Como eu fiz aqui o meu gráfico só para baixo, mas ele pode cortar, ele pode aproximando uma senoide. Pode aproximar, cortar infinitos pontos aqui. Importante que ele aproxime. Por isso que eu coloquei intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ele pode estar vindo aqui para cima também, mas tem que cair dentro desse intervalo. Então, geometricamente é isso. A partir... Aqui eu falo, bom, eu quero os pontos que eu estou a distância no máximo. Epsilon, na verdade, menor do que epsilon desse ponto L. Então, a partir de um certo valor, todos os valores de x, a f de x maiores que esse valor a f de x tem que cair aqui dentro. É isso que é geometricamente. Tá? E a mesma coisa, aqui no caso do menos infinito, vou fazer até uma coisa oscilando. Tá aqui. O que importa é que ele aproxime. Então, é a mesma coisa. Que valor L é esse, né? Preto. Essa reta aqui é y igual a L, né? Eu preciso aqui, então, dado o epsilon positivo, é a mesma coisa. A ideia de vizinhança é essa, né? Você pegar, aqui não é menos L não, viu? Nossa, aqui, vou até colocar só o L até de azul. O L, aqui você vai ter, ó, o L mais epsilon, o L menos epsilon. Então, bom, eu preciso de alguma forma, a partir de algum momento, digamos aqui, ó, mesma coisa do M lá, a gente vai pegar um A positivo, né? Tal que, para todo x menor que esse menos A f de x vai estar caindo aqui dentro. Independente se é positivo, se é maior ou não do que esse valor L. Ele pode ter esse comportamento, não precisa ser aproximar por baixo por cima. Isso a gente vai ter que saber na hora de construir gráfico, tá? Porque na hora de construir o gráfico a gente vai ter que ver se ele aproxima por baixo ou por cima, porque essa reta y igual a L, depois a gente vai definir, ela chama assíntota horizontal. Tá? Então, bom, a gente escreve que o limite, quando x tende a menos infinito, da f de x é igual a L, né? Se para cada epsilon positivo existe um A positivo, vendo? Isso é positivo. Tal que, se o x for menor do que menos A, então o módulo da f de x menos L, módulo menor do que epsilon. Então, isso aqui é sempre dizer, se eu pego, né, eu estou colocando uma certa distância do L, quando eu pego x muito pequeno,
esses pontos vão estar se aproximando do N. Tá? Então, observe que é para todo, né? Se x, todo x menor que menos a, isso aqui vai ter que ser menor que epsilon. Então, é diferente. Limite infinito, né? Vou pegar cada... Limite infinito é a medida que se aproxima de um ponto, esse limite a gente fala que está explodindo, ou para menos infinito ou para mais infinito. Né? Pode ser os laterais também. Aqui não, aqui a gente quer saber o comportamento para x tendendo a infinito. Né? Ou seja, será que a minha f aproxima de algum valor? Tá? Então, se ela aproxima, no caso, quando x é para menos infinito, se ela aproxima desse valor, isso aqui é esse limite no infinito. Aí no infinito você tem o menos infinito e o mais infinito. E depois a gente vai ver os limites infinitos no infinito. Deixa eu ver aqui só vou pegar um exemplo aqui para a gente calcular. Isso aqui deixa para limites no infinito. Isso foi isso que a gente definiu, tá vendo? Aqui ele coloca, né, a função definida a partir do certo, o índice, né, para eu tomar o limite tendendo a mais infinito. É L, se dado epsilon, existe um A, x maior que A f de x cai no intervalinho L menos epsilon, L mais epsilon. Aqui mesma coisa para menos infinito, tá vendo? O A é sempre o mesmo, por quê? Porque fica fácil de calcular. Vamos fazer um exemplo desse aqui, só para a gente finalizar. Ó. Então, bom, vou calcular aqui o limite, por exemplo. Quando x tende a menos infinito, eu vou colocar, claro, os mais... Vou fazer dois, tá? Vou fazer o mais simples, depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo esse aqui. Tá? De 1 sobre x, que é o que a gente estava usando. Por que isso aqui é zero? Tá? Bom, então vamos lá. Dado epsilon positivo, precisamos... Eu vou fazendo menos infinito, tá? O mais infinito acaba ainda sendo mais fácil, né? Para determinar o A. Determinar A positivo. Tá o quê? Se x for menor do que menos A, tem-se módulo de 1 sobre x menos 0, né, que é o próprio módulo de 1 sobre x menor do que epsilon. Então, tá vendo? A conta está aqui. Vamos pensar. Bom, então x vai para menos infinito. Então, a gente já pensa, né? X vai para menos infinito, já tem que pensar o x negativo. Não me importa o x positivo, eu quero saber o que acontece para x pequeno. Por que eu estou colocando a relação do negativo? Porque se eu precisar mexer em alguma coisa aqui, multiplicar, né, como envolve desigualdade, troca de sinal. Então, ó, bom, eu preciso de ter módulo de 1 sobre x menor do que epsilon. Bom, aqui como está tudo em módulo, eu preciso do módulo de x maior do que 1 sobre epsilon. Isso aqui é 6 somente c. Né? De novo, se o x é negativo, né, x diferente de zero, o módulo dele é positivo. Então, eu posso trabalhar dessa forma. Bom, quem que tem que ser o A? Tomando. Observe, o que significa o módulo de x maior que epsilon? Né? Que significa ou x menor que menos 1 sobre epsilon, ou x maior que 1 sobre epsilon. O que vai me interessar é isso, né? Não é esse. Por quê? Porque eu vou tomar o x tendendo a menos infinito e não a mais infinito. Se fosse a mais infinito, eu trabalharia com isso. Então, tomando A igual aqui, ó, a 1 sobre epsilon, esse aqui vai ser meu A, porque se x menor que menos 1 sobre epsilon, vale isso, vale isso. Então, se o x for menor do que menos A, isso implica que o x é menor que menos 1 sobre epsilon. Isso implica que módulo de x é maior que 1 sobre epsilon.
Isso implica que módulo de f de x menos 0, se quiser, né? Vou colocar aqui, é menor do que epsilon. Vendo? Isso aqui é o f de x menos 0, né? Isso aqui é menor do que epsilon. Opa, vai caber aqui. Então, o que tem que tomar cuidado é isso, né? Embora a gente trabalhe aqui o módulo e tal, mas é que qual dos dois que vai me interessar? Como é para menos infinito, me interessa esse. Se fosse para mais infinito, me interessaria esse. E o A seria até o mesmo, né? Não tem problema não. Tá? Bom, por que a gente faz isso, né? Agora, se eu fosse trabalhar, vou fazer o último exemplo. Ó. Vou calcular aqui, ó. Limite 2x ao quadrado mais 3x mais 1 dividido por x ao cubo mais x. Quando x tende... Pode ser aqui, eu vou colocar mais infinito, tá? O que dá esse limite? Bom, eu só trabalhei com sobre x, né? Isso aqui, claro, isso aqui dá 0, mas também, né? Ó, o limite, né, de 1 sobre x. Quando x vai para mais infinito, também dá 0. Tá? Como eu falei, a continha aqui é a mesma, né? A única diferença é que aí eu vou trabalhar com esse intervalo aqui. Mas como que eu aplico nessa expressão isso? Ó, vamos olhar. Isso aqui é igual. Limite quando x tende a 0. Desculpa, x tendendo a infinito. Eu vou aqui dividir pelo maior expoente, que é o x ao cubo, tá? Então, em cima vai ficar 2x² sobre x ao cubo, mais 3x sobre x ao cubo. Eu vou dividir o numerador e o denominador, tá? Mais 1. X ao cubo sobre x ao cubo, mais x sobre x ao cubo. Isso aqui é igual. Limite quando x vai para infinito. Bom, aqui ó, vai ficar 2 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo. Denominador aqui vai ficar 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Bom, se esse limite aqui ó, dá 0, vamos pensar que vale as propriedades de limite também, tá? Eu não coloquei, mas para mais infinito, para menos infinito, vale as mesmas propriedades. Limite da soma, soma dos limites, limite da diferença, limite do produto, quociente, da potência. Tá? Vale aquelas mesmas propriedades. Ao invés de colocar aqui um ponto, eu estou colocando infinito. Menos infinito ou mais infinito. Tá? Então vale... deixa eu só encontrar, acho que ela está nesse arquivo aqui. Ó. Vou achar elas aqui, cadê? Aqui foi a demonstração, né? Aqui. Ó, limite da constante é a própria constante. Claro que o limite de x não, né? Porque aqui vai dar mais infinito. Então, o limite quando x tende a infinito ou menos infinito da constante é a própria constante. Esse aqui não, né? Mas aqui, ó, se isso aqui dá um valor L, isso aqui dá um valor M, eu posso somar os dois, fazer diferença, o produto, o quociente desde que o denominador não se anule e a potência, tá? Então, olhando esse aqui. Então, bom, eu tenho que isso aqui dá 0, né? Deixa eu arrumar esse 0, muito ruim. Então, ao quadrado vai dar 0, ao cubo vai dar 0, né? E eu tenho as propriedades. Observe, vamos olhar o seguinte, então. O denominador, ó, isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 0. Então, o denominador não vai para 0. Tá? Então, ele vai para 1. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, eu vou olhar, bom, esse 1 sobre x está indo para 0, então 2 sobre x continua indo para 0. 3 sobre x² para 0, e 1 sobre x ao cubo vai para 0. Isso aqui, claro, isso aqui não vai para 0, isso aqui vai para o próprio 1, que é a constante, e esse aqui vai para 0. Então, esse limite aqui ó, é 0 sobre 1, que é 0.
Então, esse aqui é o principal, né? Se a gente conhece o valor desse limite aqui, ó, qualquer potência dele, como é zero, né? Qualquer coisa que eu multiplico aqui, ó, continua sendo zero. Né? Mesmo que eu multiplicar por menos 2, não vai fazer diferença porque está dando zero, né? O limite vale também. Se eu estou com um limite indo para zero e o outro limitado, e a outra função limitada, o limite vai dar zero também. Tá? Então, vale as mesmas propriedades que a gente tem de limite. Então, eu consigo calcular esse limite aqui no infinito. No menos infinito dá zero também, do mesmo jeito. Tá? O argumento é exatamente o mesmo aqui. Então, aqui é um comportamento da função, não tem nada a ver com o valor de função no ponto. Eu quero saber o comportamento dessa expressão quando x cresce. Quando x cresce, bom, para eu construir o gráfico dessa expressão, eu sei que ele está aproximando de zero. Aí o que eu preciso saber também, às vezes, é saber se ele está aproximando de zero para valores maiores que zero ou menor que zero. Para saber se aproxima por cima, né, aqui no zero. Eu preciso saber se ele aproxima por aqui, ou por aqui, ou por baixo. Aqui está aproximando por baixo, aqui está aproximando por cima. Então, para construir gráfico de função, a gente tem que fazer essa análise também. Tá? Ok?